Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, para você que me conhece ou não. Eu tive a ideia de gravar esses pequenos vídeos que eu vou fazer justamente para ter um momento mais íntimo, um momento de relacionamento. Eu não sou assim um usuário muito assíduo de redes sociais, mas me deu vontade assim de gravar pequenos materiais curtinhos, só para a gente ter um momento. Eu, você que está vendo e Deus. Eu sei que às vezes quem está me assistindo pode ser um familiar e me conhece por ser meu familiar, talvez um amigo, né? Alguém com quem eu me relaciono há mais tempo, talvez uma pessoa que me conhece por aquilo que eu faço, pelas minhas habilidades profissionais, e talvez alguém que nem me conhece. Eu gostaria só de ser conhecido como alguém que se enxerga como filho de Deus, que faz parte de uma igreja que está em toda parte, que não está ligada a uma visão religiosa, que não está ligada a um templo, que não está ligada a uma estrutura doutrinária, mas que está ligada de modo invisível e extremamente poderoso pelos laços de amor que Deus estendeu sobre a terra através de Jesus Cristo. E eu estou aqui com a minha companheira, a minha Bíblia, ela está até bem surrada já de tanto ser utilizada, porque eu gosto muito de passar um tempo com ela. E eu queria aproveitar esse espaço social, né, vamos dizer assim, que a internet nos oferece, para chegar aí um pouco mais perto de você e convidar você para que em poucos minutos a gente tenha esse momento juntos. Como eu disse, eu, você e Deus falando no meu coração e falando no seu coração também. O que inicialmente eu gostaria de falar é como eu percebo o Evangelho de uma maneira muito simples. E essa percepção está registrada aqui na Bíblia, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 6. Quando Paulo fala assim de um jeito muito direto, né, o apóstolo Paulo fala de um jeito muito direto, que eu acho muito legal a forma como ele escreveu. Quando ele estava falando sobre comidas sacrificadas a ídolos, ele define muito bem aquilo que é o meu credo cristão. Quando ele fala assim, para nós, porém, há um único Deus, o Pai. Essa é a designação de Deus que eu mais gosto. De quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Ponto. Só isso. Então isso para mim define a síntese daquilo que é a minha fé. Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio, estendeu os laços do amor de Deus, o Pai, para me alcançar, para que eu também tivesse a oportunidade de ser reconhecido como filho, acima de tudo. Hoje eu tenho 41 anos e desde aproximadamente 9, 10 anos, eu comecei a ter uma consciência do que Deus representava na minha vida. E eu, por decisão minha, comecei então a confessá-lo como o meu Senhor, como o meu Salvador, como razão da minha vida. E hoje, mais do que antes e mais do que nunca, eu entendo Jesus Cristo e o que Ele veio fazer na terra, ao vir na forma de homem e se entregar na cruz por amor a toda a humanidade e sofrer até o fim para fazer uma única coisa. Ele não veio implantar uma religião, ele não veio implantar um sistema doutrinário, ele veio apresentar o amor.
Ele veio justamente nos libertar das cadeias do simples conhecimento, das cadeias de religiosidade, e veio nos trazer para essa liberdade do amor de Deus como Pai que Ele tem para nós. E isso eu acho maravilhoso. Isso para mim é a síntese do Evangelho que se estende aonde eu estiver. Porque Ele não habita num lugar qualquer que as pessoas podem construir e podem atribuir a esse lugar um significado especial. Como um templo, por exemplo. Deus não habita lá. Ele habita aqui, no meu coração, dentro de mim. Porque eu reconheço dessa forma. Porque eu leio esta mensagem dita pelo apóstolo Paulo e me alinho com ela. E a reconheço como verdadeira e tomo ela para mim. E o que eu acho mais interessante é que o que Jesus veio fazer então foi instaurar aqui um estilo de vida. Não foi trazer uma mensagem diferente, não foi simplesmente trazer um contraponto para que as pessoas pensassem. Ele veio trazer um estilo de vida. O estilo de vida baseado no amor de Deus. O estilo de vida para aqueles que se reconhecem como filhos, que se enxergam como filhos. E agora, no livro de Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 14, fala assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos, filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória. O que faz de você filho de Deus? Só você pode responder essa pergunta, porque é uma questão de relacionamento. O que nos torna filhos de alguém é quando nós temos laços com essa pessoa. Eu sou casado há 15 anos, eu tenho 2 filhas, mas eu entendo que o que faz delas de verdade minhas filhas e o que faz de mim o pai delas é o nosso relacionamento. É o reconhecimento que elas têm em relação a mim como pai. Não porque eu fui o progenitor e as coloquei, pode-se dizer assim, as coloquei neste mundo, mas porque eu me relaciono com elas. O meu relacionamento constante reforça a figura paterna na vida delas e reforça, através desse relacionamento, o papel que elas têm na minha vida como filhas, como parte de mim. Eu sempre digo para elas que, como filhas, não tem nada que elas possam fazer, por mais errado que seja, que faça com que o meu amor por elas diminua. Elas talvez até possam fazer que ele aumente, mas que ele diminua eu não vejo como. Eu não consigo perceber de que maneira isso se tornaria possível. Porque o amor, e no caso aqui o amor do Pai, ele tem uma característica, acima de tudo, muito acolhedora. E esse primeiro trecho desse pedaço que eu li aqui em Romanos fala justamente desse amor acolhedor de Deus. Para quem? Para qualquer um que se sentir como filho. E casando as duas passagens de Romanos e de Coríntios, para qualquer um que, por livre e espontânea vontade, pela sua própria consciência, pelo seu próprio entendimento, reconhecer a Deus como Pai, reconhecer Jesus como seu único Filho, que se entregou como Salvador e que veio para nos acolher em amor. Só isso.
eu percebi a Deus na minha vida não como alguém que impôs condições para que eu me chegasse a Ele como filho, mas que simplesmente dentro do meu coração eu senti que Ele dizia: venha do jeito que você é, do jeito que você está. E essa palavra faz esse convite também. O reconhecimento como filhos é reconhecermos a Deus como parte da nossa vida, como parte da nossa história, e é exatamente assim que eu quero ser reconhecido. Eu não quero ser reconhecido pelas pessoas pelo que eu faço, pelas minhas habilidades, pelas minhas competências. Nós vivemos um tempo tão difícil em que temos todos, em função desse período de pandemia que o mundo está vivenciando, temos todos vivido mais tempo dentro dos nossos lares, mais voltados para as nossas famílias, para o nosso íntimo. Aqui mesmo eu estou num lugar simples, eu não preparei nada para fazer esse vídeo. Eu simplesmente, no caso aqui, estou no meu quarto. No fundo aí você que está assistindo está vendo um pedacinho do meu quarto. E simplesmente sentei aqui e quis trazer esse momento íntimo aqui com você que está assistindo. E eu faço isso dessa forma, desse jeito simples, porque eu entendo que tudo que você precisa fazer para que Deus vá até onde você está e faça parte da sua história, principalmente agora, como eu falei, nessa fase que nós estamos vivendo mais intimamente, mais voltados para as pessoas assim do círculo mais próximo, com menos convívios, com menos saídas de casa, trazendo uma ressignificação de diversas coisas no nosso cotidiano, nas nossas percepções, é justamente trazer Deus para perto de nós nesse momento mais reservado, mais íntimo. O que Deus espera de você não é que você vá a algum lugar. Ele só espera de você, assim como o que Ele espera de mim também, é fazer parte da minha história. É sentir que eu quero que Ele faça parte. E isso é o fundamental. Não interessa o conjunto das suas crenças, o conjunto dos seus conhecimentos. A mensagem de Deus trazida aqui é uma mensagem muito simples, muito direta. Você não precisa ser uma pessoa muito estudada para compreender isso. O amor não é uma coisa que se racionaliza, o amor é uma coisa que se vivencia. É uma questão de experiência. Se você tem experiência, e se você, no caso, dizendo diretamente sobre o amor de Deus, se você se abre para experimentá-lo, você começa a ter uma dimensão de como Ele é. Mas só vivendo você consegue entender isso. Você pode ouvir pessoas falando, pode ouvir às vezes um colega do trabalho, um amigo, um familiar, pode ouvir um líder cristão, mas se você mesmo, por conta própria, pelo seu próprio entendimento, não se dispuser a experimentar o significado desse amor, ele vai ser somente mais um conhecimento, como de um livro qualquer que você lê. É só algo que você sabe e depois passa. Mas Jesus é um estilo de vida. Ele quer ser para você esse estilo de vida. Como viver isso é uma coisa que se responde todos os dias, à medida que você resolve experimentar. E para fechar, aqui na continuidade do verso 18 ainda de Romanos, no capítulo 8, ele fala assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que o sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus.
Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção de nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade do Pai. Então aqui fala desse período difícil, né? Interessante o tanto que essa palavra é atual, que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória revelada. Parece até um contrassenso, né? Eu tenho certeza que assim como acontece comigo, perto de você, você sabe de pessoas que estão adoecendo, que estão morrendo, perdendo familiares, mas acima de tudo, aqui fala que a natureza criada aguarda pela revelação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Eu sou, você é ou você pode ser. Só depende da nossa atitude, da nossa postura, da maneira como nós nos vemos diante dos olhos dele. Acima de tudo, Deus quer ser visto por você como Pai, como amor, como fonte de amor, como fonte de paz, como fonte de perdão, como fonte de vida, como alguém com quem se relaciona e não alguém a respeito de quem se conhece coisas. Você só tem um relacionamento com alguém quando você gasta tempo vivendo coisas com essa pessoa, com esse outro alguém, e aí você vai conhecendo ele melhor e ele vai conhecendo você melhor também. E num relacionamento eu também vou me conhecendo melhor. Eu vou aprendendo um pouco mais a meu próprio respeito quando eu me relaciono com uma outra pessoa. Que você possa, a partir desse pequeno tempo aqui que nós passamos juntos, né, nesse vídeo, se perceber como filho, se perceber como alguém que Deus ama acima de tudo. Ele não impõe condição nenhuma ou condições nenhumas para que você se achegue. Não tem nenhum critério especial. Não tem nenhum lugar especial onde você precise ir para poder resolver essa questão desse relacionamento com Deus. Você só precisa se voltar para dentro do seu próprio coração e perceber que lugar ele ocupa. Perceber se ele é uma questão de conhecimento ou uma questão de relacionamento. Eu sei quem eu sou, não por aquilo que eu faço, mas pela forma como eu quero ser percebido pelas pessoas, justamente na base do que eu acabei de ler, sabendo que o mundo espera a revelação dos filhos de Deus, espera que eles se revelem assim, como filhos de Deus, como emissários do seu amor, como os representantes do seu amor, como pessoas que não estão vinculadas ao sistema desse mundo, mas estão vinculadas às coisas eternas que Deus estabeleceu, o plano eterno de amor, o plano eterno de resgate. Estão vinculadas às coisas que não dizem respeito ao estilo de vida temporal desse mundo, o estilo de vida próprio do século XX, do século XXI ou de que período seja, mas em coisas que não passam. O amor de Deus é eterno e é para mim e é para você também, como filhos. Esse é o convite que ele faz e que, por consequência, eu faço a você também. Que Deus te abençoe muito hoje e sempre.